coisa mais linda. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Uau! Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo Um pouquinho canta essa música pra interior, você. dizendo às Isso é uma boa vezes que música. não é Isso é uma mensagem ninguém. profética. Eu Olha, venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. sabe, às vezes eu pego essa Ele música está e fico em só você, o prestando Espírito atenção em Santo se cada move em palavra que é você, pronunciada. até com Oh, gemidos que maravilha. inexprimíveis. Uau, oi Cris, meu amor. Escuta essa música é pra você, Cris. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso Uau, oi Gê, cadê você, meu amor? exalte ao Senhor. Cadê você? Pede aí pra entrar, pra escutar esse louvor comigo, olha. O É Espírito muito precioso, quero Santo cantar se pra move você, em Gê, essa você. música. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar Sabe, do às valor vezes a que gente fica com você medo, a gente fica tem. ansioso, fica Ele pensativo, está em às você, vezes não se sente o nem Espírito amado, né? Santo se Escuta com um move em louvor você, desse, você realmente até com entende que o Espírito Santo, ele tá gemidos no meio dos louvores. E a gente sente ele, inexprimíveis, não só de sensação, mas a gente sente de segurança. Daí você pode então Tem valor, por viu, isso Rafael? levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E aí, garota? E aí, meu amor? O Espírito Santo se move em você. Uau! Você tem um Sabe, valor. você pode cantar essa música pra você? Você que tá com a gente aqui hoje, canta essa música pra você, mas fica perdendo, mergulha pra dentro, sabe? Existe um rio dentro de você que você pode simplesmente começar a navegar nesse rio e sentir esse cuidado, se sentir valorizado, protegido, seguro. É disso que nós estamos falando aqui. Quando a gente fala fruto do Espírito, a gente está trazendo isso. Eu vou colocar aqui mais baixinho, para a gente começar a conversar um pouquinho, né, Gê? Gê, boa tarde. Boa tarde, a paz, querida. A paz a todos, a todas as princesas aí, a todos os príncipes do Senhor, né? Uau. Vamos respeitar aí a graduação do reino, né? A excelência, o manto. Amém, glória a Deus. Amiga, eu vou te falar, eu comecei uma semana tão apaixonada. Sabe assim, eu vi literalmente a segurança, a bondade do Pai, vi a impressão que eu tenho é de da gente ter sido pego no colo, sabe? Eu vi literalmente o mapa do Brasil assim no colo do Pai. Sabe, o povo brasileiro Amém. está precisando desse aconchego, desse cuidado, dessa voz profética dos céus liberando sobre a gente, porque a voz de Deus é uma voz profética também. Ele sempre fala para a gente do futuro também. Ele não fala, fica falando com a gente só do presente, não. Ele também está ali falando do futuro. E essa voz profética falando assim, calma. Calma, eu estou com vocês, o comando está na minha mão, eu vou aqui dando o direcionamento e vocês vão dando os seus passos. É um pai bondoso. Um pai bondoso, gente, lembra dessa música aqui? Eu amo essa música, olha. Hoje eu estou apaixonada, tá, gente? Eu quero trazer para vocês, ó.
Que é do pó, e amigo eu vivo vontade. Ele é fiel em Foi muito debaixo da gente pode te contar sendo doido, pode contar aí na sua casa, falando com você, vai se manifestando aí. O Espírito Santo de Deus vai na sua casa, anjos Senhor, já receberam os comandos do céu para trás da sua casa, te abençoando. Vamos se abençoando você. É uma presença sobrenatural que está sobre nós. Nós precisamos chamar esse presente cada dia mais cuidado. A gente precisa fazer, sabe o quê, gente? E a bênção dessa presença todo dia, da essência de você. E você vai conseguir cantar uma música, vai conseguir ver que você precisa ver o que você precisa olhar, vai tirar de aquilo que vai impedir você de acessar, de mudar de fase, de conquistar a sua terra prometida. Eles vão caindo por terra, vão se exaurindo, e a gente vai conseguindo vencer cada dia. Não é isso, amiga? Confere, confere. Confere. Eu tô amando você hoje. Gente, Positivo. pode falar, amor. Hoje eu estava pensando sobre essa questão do fruto do Espírito e como que a gente precisa operacionar, né? Como que a ordem do Senhor, Deus está sempre mostrando uma macro, né? Algo macro, aí Deus vem sempre do macro e ele começa a restringir e especificar. 1 Coríntios 12, Gálatas 5, Efésios 4. Você vê que Deus ele sempre vai apontar para aquilo que é gigante e depois ele quer entrar dentro de você e quer especificar aquilo dali para que você venha criar uma maturidade maior, né? Naquilo que ele chama a atenção. As armas da luz têm a ver, né, com esses dons de Deus, né, com essa magnitude de Deus, com esse amor pessoal, né, como aquele livro da Elizabeth Verse, Sem Rivais, né, eu tô ouvindo ele, né, porque eu tô lendo outro livro, mas eu tô ouvindo ele, e o amor de Deus se expressa unicamente, perfeitamente, né, na vida de uma pessoa. Deus ama a todos, mas ele ama de uma forma única, né? E isso é a expressão de Deus, né, nas nossas vidas, nos dando, nos presenteando todos os dias, né, com a sua maravilhosa luz. E aí, amigo, nós vamos orar? Como é que nós vamos fazer? Você vai jogar aí a faca, vamos começar orando. Eu comecei apaixonada, começa orando. Deus, obrigada por essa tarde, obrigada por este momento, Senhor. Nós não queremos, Senhor, simplesmente jogar conhecimento, logo porque nós estamos aqui apanhando daquilo que o Senhor está nos dando diariamente, Senhor. Nós não somos perfeitas em tudo. A tua palavra diz que o conhecimento ele tem a capacidade de inchar o homem, mas a sabedoria, o amor de Deus, ele edifica. Senhor, nós ficamos com a segunda parte, com a sabedoria e com aquilo que edifica, que é o amor de Deus. Esse é o fruto mais precioso. Essa é a raiz aonde toda árvore tem uma dignidade de crescimento, aonde ela pode florir. Nós fomos chamados para ter essa influência, a influência do amor. Como diz lá em João, Senhor, na carta de João, 1 João, Senhor Jesus querido, porque o verdadeiro amor, nós fomos chamados para sentir esse verdadeiro amor, e não a fobia, e não o medo. Senhor, nessa tarde, desarraiga o medo de dentro de nós. Às vezes nós somos tão afligidos pela nossa carne, pela nossa inconstância, e até mesmo por um sibilar da serpente de longe, querendo lançar os dardos inflamados, Senhor. Mas nós, nessa tarde, nós tomamos posse do teu reino. Nós pedimos que a tua presença seja constante na nossa vida. Se faz presente no nosso meio, Senhor. Se faz presente no nosso casamento. Se faz presente na nossa família, no nosso trabalho. Se faz presente, Senhor, na harmonia que está no reino nesse momento, a nosso respeito. Nós queremos adentrar nessa atmosfera. Nós não aceitamos ficar nesse meio caminho, Senhor, e ser trombado pelo mal. Não, Senhor, nós queremos adentrar nessa esfera, nesse contexto,
da tua guarda, do teu perfeito amor. Porque aonde está o perfeito amor, ali há liberdade de espírito, ali Uau, não há confusão de dons, ali não vai glória a Deus. haver, Senhor Jesus, os ministérios vão se encaixar, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós escutemos aonde está o nosso propósito, a nossa convergência. Por isso, Senhor, aonde nós estivermos alojados, descontextualizados com aquilo que o Senhor está enxergando, por favor, Senhor, nós suplicamos nessa tarde, nos encaixe nessa visão, nos dá uma Uau. direção, Pai, para que nós venhamos ter paz. Em o nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Então, no sábado a gente conversou um pouco sobre a árvore do amor, não é isso? Onde a nossa raiz é saudável. Aí, Jane, o que é raiz? Aí vamos trazer para a nossa praticidade o que é raiz saudável. O que é ter raiz saudável? É ter pensamentos saudáveis, emoções saudáveis, palavras saudáveis, escolhas saudáveis, sonhos saudáveis, sementes saudáveis, fé saudável, amor saudável. Isso tudo é raiz. Porque se essas raízes forem saudáveis, severidade, lembra que eu falei? Para ser mais amoroso consigo mesmo. Porque o fruto do Espírito, ele é para o próximo, mas ele é primeiro para você. Senão você não vai conseguir ser amoroso com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é que você vai ser severo com você ao ponto de não te amar? Entende? Então tem que ter uma severidade própria. O que é uma severidade? Um compromisso, uma disciplina, né? Uma autocobrança no sentido positivo daquela autocobrança, uma autocrítica no sentido positivo de avanço, de crescimento. Então, isso são raízes saudáveis, né? Uma saúde saudável, que a gente vai falar agora sobre isso. Por quê? Porque hoje a gente vai tocar um pouquinho na árvore do medo. A gente está trazendo boas novas, Jane. Você vai falar do medo? Lógico que a gente vai falar, né, irmã? Porque se a gente não fala do medo, como é que a gente vai conseguir identificar? Entendeu? Que eu tô me movimentando no medo. Nós já falamos aqui que só existe duas frequências ou dois espíritos frequenciais no universo, na existência. É o amor e o medo. Então, se a gente não está sendo uma árvore do amor, a gente está sendo uma árvore do medo. Não existe em cima do muro. Ah, Jana, eu estou mais ou menos, eu estou meio lá, meio cá. Meio lá, meio cá é aquela alegoria da pessoa que estava em cima do muro. O rapaz estava em cima do muro, e aí os crentes, né, os que acreditam em Jesus, as pessoas com mentalidade do céu, tá lá assim, ó, vem para cá, vem para cá. E aí, ele lá olhando, aquele povo tudo chamando, empolgado com o povo do céu, empolgado com o povo do céu, ele é apaixonado, né? Então, todo apaixonado, chamando o rapaz para vir para o lado dele. E aí ele olhou para o lado das trevas e falou, ué, mas ninguém está me chamando do lado das trevas, gente. Que povo esquisito, não está me convidando? Aí o lado das trevas falou assim, não, porque quem está em cima do muro já está nas trevas. Ou seja, ficar em cima do muro não é bom para nós. Por quê? Porque não existe, a Bíblia fala que o reino dividido não subsistirá. Uma hora vai estar muito para um lado, outra hora vai estar muito para o outro, mas não vai ter um equilíbrio. Não vai ser o quê? Não vai ter uma saúde nas suas raízes. A Bíblia é toda conectada, então fica fácil da gente poder enxergar aqui. Falando então sobre raízes tóxicas, tá? O que é uma raiz tóxica? Aí a gente volta para o mesmo princípio. Pensamentos tóxicos, emoções tóxicas, palavras tóxicas, escolhas tóxicas, sonhos tóxicos, né? Porque tem gente já tem sonho tóxico, tem sonho tóxicos. Sabe aquele sonho que você você tem certeza que ele vai ficar só no âmbito do imaginário? Então, são sonhos tóxicos. Por quê? Porque você precisa o quê? Ativar a fé em sonhos positivos. E sonhos positivos, sonhos saudáveis, são aqueles que estão de acordo com a mente de Cristo. Então, se você sonha destruir o irmão, a Bíblia em nenhum momento fala para a gente sonhar ou para a gente orar. Pelo contrário, a oração contrária, né, amiga, na Bíblia é igual a feitiçaria. É incrível isso.
Então, sonhos tóxicos, sementes tóxicas, né? O que são sementes? Tudo aquilo que você entrega é semente. Então, se você entrega coisas boas, são sementes saudáveis. Mas se você entrega coisas más, não são saudáveis. E eu tô amando isso, porque lá, Isaías 58 fala muito sobre isso, né? E a gente está num tema muito bom, que é falar sobre a raiz do medo, enxergando Isaías 58. Por quê? Porque muitas sementes a gente lança através de murmuração, através de difamação, e através da que a gente fala manipulação ou dos fakes, né? Da plástica, daquilo que é meia verdade. Se é meio verdade, então essa verdade está em cima do muro, então ela não é verdade. A verdade, ela é verdade e ponto, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento de que sementes saudáveis podem ser palavras que a gente está lançando, e essas palavras são palavras tóxicas. Elas são palavras que vão fazer mal. Vão fazer mal só para o outro, Jane? Não. Talvez essas palavras vão fazer mal só para você, porque você é a dona, é a construtora dessa palavra. É forte isso, né? Porque aquela pessoa lá que você está lançando uma palavra má pode ser que aquela pessoa esteja blindada, pode ser que ela seja uma árvore do amor e esteja blindada. E se ela está blindada, o que você fez de mal, foi você que fez, você é dona daquilo que você lançou. Isso é forte, eu sei. Mas a gente precisa trazer aqui, porque a gente precisa trazer boas novas, né? E as boas novas também é você conhecer o seu inimigo, ou seja, aquilo que está te deixando tóxico, aquilo que faz você uma árvore tóxica. E aquilo que está te deixando tóxico é o seu inimigo. Olha que incrível. Por quê? Porque nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Existe uma guerra espiritual acontecendo e ela precisa ser vencida primeiro em você, como indivíduo. Depois, na sua família, como coletividade. E depois, na sociedade. Como o indivíduo da sociedade é a família, a gente acredita que a sociedade, então, vai ser uma sociedade saudável. Não é isso, amiga? Quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre essa questão de você ser tóxico, né? A Epístola de João, se nós queremos conhecer uma pessoa que vivenciou, foi chamado, né? Dentro dessa esfera pastoral dos apóstolos, não como um ser de governo, de bispado, de supervisão, como foi Tiago, né? Como foi Pedro. Mas se você quer encontrar dentro do ministério, né, aquele de Efésios 4, que foi falado também com você sábado e sexta-feira, nós falamos um pouquinho sobre isso, dentro dessa esfera ministerial, né, que o Senhor entregou os dons, né, e ele encontrou também os meios para que a operação, que não é uma coisa encaixotada, né, a manifestação do Espírito Santo, por isso que precisa de discernimento, a gente vai entender que dos apóstolos, quem mais, digamos assim, conferiu uma autoridade e foi muito provado com excelência, foi João. Por isso que lá na carta de 1 João, capítulo 4, no versículo 18, ele vai falar, no amor não há temor no amor não há medo, né? E o medo aqui, gente, é fobia, ou seja, tudo aquilo que agrava você e não deixa você fluir os dons de Deus como deveria ser. Deixa eu te falar, quando não há amor, há o medo. E o medo, ele trava, ele interrompe e fica contaminado. Ou seja, não sei se você já observou, mas tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que está engordurado, as veias do nosso coração, né? Aquilo que a gente precisa fluir para que a nossa natureza humana, biológica, ela venha a ter um diagnóstico saudável. Assim é no mundo espiritual também. Por isso que lá em 1 Coríntios, ele vai falar que nós somos, ele começa com os dons, né? Ele começa a discernir, 1 Coríntios capítulo 12, destrinchar, ele fala do macro, numa esfera de que os dons ele exige, aí depois ele começa a esmiuçar como que são esses dons, e depois ele vai explicar sobre que nós somos um corpo.
né? E esse corpo, ele precisa funcionar direito. Eu preciso dar importância ao dedo mindinho, eu preciso dar importância à orelha, eu preciso dar importância, né, aquela parte do nosso corpo que precisa de maior decoro, né, que precisa de um melhor cuidado. Quer dizer, a importância da cabeça, dos membros, das mãos, dos pés, eu não posso ignorar, né, a forma de coordenar esse corpo. E João, ele vai falar, olha, não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento, né? O que Deus ele quer tirar? Os tormentos, né? É João que vai falar, olha, filhinhos, você precisa provar os espíritos, porque isso é um dom, né? Provar os espíritos é um dom. Mas você vai provar esses espíritos não é de qualquer forma, não é com arrogância, não é com conhecimento, porque 1 Coríntios vai falar que o conhecimento ele incha, né? Em vez de edificar, 1 Coríntios capítulo 14, vai falar sobre isso. Então a gente precisa discernir esses espíritos como? Qual é a peneira, Geliane, que eu vou usar? É o amor. E o amor se encontra. Gente, se o livro é o livro de família, é o livro de reino, é o livro do povo de Israel, é o livro dos primórdios, dos primeiros povos, a Bíblia também é o livro do amor. Então, esse é o coadouro. É aí que a gente vai descobrir que a gente não pode parar no Mar Morto. Nós temos que fluir no rio da vida, né? Por quê? Porque lá em 1 João, ele vai falar, amados. Ele vai continuar, amados, vós sois de Deus. Ele vai continuar, aquele que não ama, não conhece a Deus. Amados, se Deus assim nos ensinou, ninguém viu a Deus, senão em tempo algum, se não amarmos uns aos outros. Quer dizer, o amor, amados, filhinhos, está sempre no contexto de João. Até João falar assim, olha, deixa eu te falar aqui uma coisa, hashtag no amor, não há medo. Quando você vai ver, ele se deparar nessa conclusão, é porque ele está dizendo assim, olha, eu vou resumir tudo para vocês. No amor não existe a intriga, não existe imperfeição. No amor, por mais que você não seja uma pessoa perfeita, mas é no amor que você vai encontrar a perfeição de Deus. Sabe, Jane? Eu vejo muito isso, por isso que nós estamos entupidos. Né? Nós vivemos a tempestades hormonais. Nós, mulheres, entendemos bem isso. Nós podemos falar isso com categoria. Como que a gente tem que administrar isso com aquele dom, aliás, com aquele fruto, domínio próprio? Oh, meu Deus do céu. Então, João foi provado nisso, sabe? Em amar o próximo. João foi provado em amar o próximo. E assim, a gente precisa trazer essa ideia, essa visão, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar, porque assim, olhar para quê, Jane? Olhar para a falta de amor. Por quê olhar para a falta de amor, Jane? E não só para o amor. Porque o que mais nos persegue hoje como cristãos, a grande perseguição, né, a grande ameaça dos cristãos, deixa eu falar para vocês, de verdade, tem até um jornalista que fez uma pesquisa nos Estados Unidos falando sobre isso. Não é o islamismo radical, não são os juízes esquerdistas, não são as clínicas de aborto, não é o aumento do secularismo, não é nada disso, gente. Jane, você é doida? Não sou doida. Não é nada disso. A grande ameaça do cristão hoje, e eu vou falar da noiva de Cristo como igreja, não é nada, não são os juízes esquerdistas, não são. Sabe o que é, amiga? Que ele constatou, ele elencou, e eu falei, cara, não é mesmo não. Qual que é, então, a maior ameaça para os cristãos hoje? A maior ameaça para os cristãos hoje é a falta de paixão dos crentes. É a falta de amor, aquela falta, sabe por que paixão? Porque paixão é aquela coisa avassaladora, aquele queimor, aquela energia que põe você olhando para o que interessa. Quando você, por exemplo, se é uma garota, está apaixonada por um garoto, você pensa naquele garoto, você fala daquele garoto, você quer agradar aquele garoto. E a gente fala isso aqui com muita tranquilidade, porque eu sou casado, Juliana é casada, e a gente se apaixonou por um garoto. E a gente
amou eles ardentemente, de tal forma que a gente pensava nele, a gente olhava para ele, a gente falava, não, eu quero aquele garoto, eu vou me apaixonar. Isso, né, Cris? Você, a Cris Cavalieri e a Cris Moura falando aqui, concordando. Então, mas é porque é isso mesmo. Olha só, gente, quem nunca se apaixonou assim avassaladoramente? Gente, tem que ter paixão. Nós, como noiva, nós temos que ter paixão por Cristo. Nós temos que ter paixão por Ele. E a paixão nossa por Ele tem que nos fazer pensar mais nele, falar mais dele, sabe? Contar as histórias que Ele contou, usar as estratégias dele. Por quê? Porque é o que interessa para nós. A gente tem visto vários pregadores falando sobre. Nós precisamos, como é que fala? Equilibrar, não é? Arrumar, focar, nós precisamos ter foco, nós precisamos colocar foco na coisa certa. Como é que a gente vai fazer? Qual o nome desse binóculo? Paixão. Nós precisamos ter paixão por Cristo. Nós, como cristãos, temos que ter paixão pelo Espírito Santo. Nós temos que ter paixão pela presença dele. Nós temos que nos sentir cheios dele, colocando um louvor e sentindo aquela presença nos invadindo. Isso tem que ser parte, isso, obrigada, Angélica, ajustar, equalizar o nosso foco. Quem que equaliza? Essa lupa, esse binóculo de curto alcance, porque deixa eu falar, não precisa ser um binóculo de longo alcance, não pode ser tem que ser de curto. Porque quanto mais perto você enxergar ele de você, mais apaixonada você vai ficar. Entende? Então, nós precisamos focar isso aqui. Não é simplesmente falar, não, nós precisamos ter um entendimento de que não é simplesmente uma perseguição política que vai fazer nós perdermos o nosso foco no amor de Cristo, a nossa paixão por Cristo. Não é simplesmente porque as leis estão sendo desobedecidas que vai perder, vai fazer os cristãos se esmorecer, sabe? Se sentir fraco, se sentir traído. Deixa eu te falar, em vez de se sentir traído, se sinta atraído pelos céus, se sinta atraído pelo seu amor maior, se sinta atraído pelas coisas que você pode materializar com ele, sabe? Você está construindo com ele. E quando você deixa que o medo invada a sua raiz, isso aí eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu vou chamar bem a atenção de vocês. A gente está sendo bem dicotômico, falando o amor e o medo, para não ficar pesado, né, amiga? Para ficar mais tranquilo, para a gente trazer as informações. Mas, quando a gente tem raízes tóxicas, e aqui eu já falei das raízes tóxicas, eu falo para vocês que a primeira coisa que a gente vai desenvolver é o estresse. E o estresse, ele pode ser desenvolvido por como é que fala? Um rompante, ou seja, você fica muito agressivo, ou então ele pode ser ali desenvolvido por uma introspecção. Você fica muito resguardado, você se isola. Isso é estresse. Você começa a toxicar, você começa a perceber que tem raiz tóxica em você, quando você percebe que você está muito explosivo. Sabe? Qualquer pessoa fala uma coisinha, você pá! Você não sabe ter um pouco de piedade para poder levar um ensinamento. Você não sabe ter um pouco de piedade, porque às vezes a pessoa está passando um problema e ela está expondo o problema, pedindo ajuda, e você não sabe ter um pouco de piedade para liberar ali uma ajuda para aquela pessoa. Então, isso, eu estou te dando sinais, tá, gente? Sinais para vocês perceberem que você está tendo raízes tóxicas, e aí eu vou caminhar com vocês nisso aqui, e vocês vão ver onde a gente vai chegar quando a gente percebe que tem uma raiz tóxica e fica por isso mesmo. Sabe, procrastina, deixa por isso mesmo, fala assim, eu tô pensando nisso mesmo e pronto, acabou, é isso que eu quero pensar. Pronto, contaminou a raiz de vez. Entende? E aí, você então entra nesse nível de estresse, ou seja, explosão ou introspecção.
chave aí para vocês. Dessa raiz de estresse, se você for procrastinando ela, ela vai continuar. Gente, nós estamos falando de inteligência espiritual aqui, tá? Nós estamos trazendo para vocês. Jane, você está falando de psicologia, embora seja terapeuta transpessoal, Geliane, conselheira cristã, conselheira familiar, a gente não está falando de psicologia. A gente está falando de frequência e a gente está falando de inteligência espiritual. É diferente. Tá bom? Então, se você percebe que você está com a sua raiz, alguma raiz tóxica em você, e você está percebendo por conta do seu nível de estresse, Jane, qual que seria então? Não é explosão e nem introspecção. É diálogo interno. É fazer um autorresumo. É pesquisar. Por que eu estou falando assim? Por que eu estou estourando? Qual o motivo que eu estou estourando? Tem alguém me magoando? Alguma coisa está me incomodando? Entende? Essas perguntas poderosas que você pode fazer. Então, essas perguntas vai fazer com que você identifique qual é a raiz qual a sua raiz que está tóxica. Se são os seus pensamentos, se são suas emoções, se são as suas palavras, se são os seus sonhos, se é o nível de fé, se é o seu amor que está ali intoxicado, então você está com ciúme exagerado e falando que é amor e na verdade não é amor, tá tóxico. Se é o seu nível de toque, gente, tem uma raiz de toque? Tem uma raiz de toque que pode ser tóxica. Ou seja, aquela pessoa que é viciada, por exemplo, em fazer massagem. Sabe aquele vício? Qualquer coisinha, eu estou estressada, vou para uma massagem. Ela quer ser tocada, mas ela quer ser tocada esmagada. Olha para você ver. Jane, fazer massagem está errado? Não, gente. Tudo que for dentro da saúde, tudo que for saudável, dentro de um equilíbrio interno, é positivo. Então, sejamos, então, bem inteligentes para fazer essas perguntas positivas, tá bom? Outra raiz de toque que é tóxica, que você identifica, por exemplo, com essas perguntinhas poderosas, é, por exemplo, você que está viciado em sexo. Jane, viciado em sexo? Viciado em sexo. Sexo é saudável, sexo vem de Deus, sexo é positivo, é para ser praticado pelo casal, praticado pelo casal, porque existe muito mais coisas espirituais ali envolvidas do que a gente pode imaginar, e a gente pode ter um tema só sobre isso aqui, a gente pode trazer também, mas a gente não vai falar isso. Mas quando existe um desequilíbrio, tá? Na sua raiz, que você tá ali em voga, e a gente tá falando do toque, é esse nível aí que você vai perceber que ela tá tóxica. Por isso que às vezes você tá estourando ou você tá ficando introspectiva. Beleza? E disso aí, se eu postergar, o que vai acontecer? Vai gerando na gente alguns problemas que vão surgir primeiro, algumas comorbidades sutis que a gente não percebe. Por exemplo, pode surgir problemas de ansiedade. Sabe assim, transtorno geral de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, todos esses transtornos, eles vão surgindo sem que você perceba por meio dessa linha do medo, do estresse e aí transtorno de ansiedade. E a gente pode ter também, se a gente for puxar, a gente pode ter medo, estresse e transtorno de problemas de aprendizagem. Você já viu que tem muitas pessoas que estão falando, ai, meu filho está com TDAH, ai, eu estou com TDAH, ai, eu estou com TDA. Você entende que isso são problemas de aprendizagem? Então, pode pesquisar, porque às vezes tem uma raiz tóxica ali e a gente precisa cuidar da raiz. E raiz, quando a gente fala em raiz, a gente está falando que tipo de espírito está agindo na sua vida ou na vida do seu filho que está tirando ali, o que está deixando ele estressado. Entende? Isso é muito sério, né, amiga? Porque muitas das vezes a gente não percebe que tudo, Bill Jones fez até uma pesquisa nos Estados Unidos, ele pediu uma pesquisa para identificar o nível de comorbidades orgânicas, ou seja, doenças mesmo físicas, que são desenvolvidas através de raízes tóxicas. E ele, na pesquisa dele, ele identificou que mais de 80% das comorbidades físicas são vindas, elas vêm de raízes tóxicas. E se a gente for ver aqui, a gente tem sintomas de vícios, sintomas de depressão e aí doenças físicas. Se a gente for olhar, gente, e se a gente for falar da raiz do medo, a gente tem que identificar
antes, quando a raiz está tóxica. Por quê? Porque se a raiz está tóxica, a nossa frequência é frequência do medo. E se a gente está andando nessa frequência do medo, a gente está deixando de se apaixonar pelo amor. Não é isso, amiga? Oi, Cleide, minha Eu, irmã está online do Rio de Janeiro, te amo. eita, olá, Rebeca, tudo bom? Eita, benção. Foi uma das primeiras discípulas minha, que benção, que prazer. Uau, que É linda. isso, amiga. Eu estava dando uma olhadinha as cartas, né? Que, Sim, que o apóstolo João escreveu quando estava aprisionado na ilha de Patmos, né? Por perseguição mesmo contra a igreja, né? A grande perseguição contra a igreja levou o idoso, né? Já com seus 80 anos aí, barra 90 anos, à prisão, né? A prisão mais triste, né? Que era o nível mais alto, era o isolamento. Toda prisão que gera isolamento é o fim. Hoje nós temos a prisão que dá a pessoa até a morte, leva a pessoa à morte, né? A pena de morte, né? Esse é o mais triste, é onde a pessoa ela não tem mais direito de viver. É outra pessoa dizendo assim, olha, você não serve para viver no nosso meio. Então, João, diante daquela situação, ele foi levado para morrer isolado na ilha de Patmos. Ele não tinha mais condição de trabalhar mais nas minas, mas ele foi levado, mesmo assim, a morrer na ilha de Patmos. E foi ali, naquele lugar, onde ele teve, né, essa visão grandiosa das 7 igrejas, de enviar cartas, né? Ali havia um tráfico, né, digamos assim, do conhecimento de Deus da ilha até, né, a região da Ásia, e ali levavam-se as cartas de João, né? E ali as pessoas sabiam que ele estava vivo e que ali tinha a assinatura de João, o apóstolo do amor. Gente, e que coisa grandiosa é a gente saber que ali o resultado da repreensão de Deus. Lembre-se que os frutos começam em amor e fecham em domínio próprio. Aí tem o recheio: paz, longanimidade, benignidade, né? Mansidão, né? Alegria, né? Gozo no espírito, que é a alegria, né? A mesma palavra traduzida. A gente percebe ali que toda raiz ela tem que ser gerada no amor. Sabe Deuteronômio 28? Quando diz assim, nossa, olha, eis que eu te dou o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Ok. Eu quero dizer para você que Gálatas 5, 22 é um resumo da Bíblia. Deus está dizendo assim, sabe Mateus 5 a 7, que é um resumo da Bíblia também? Nós temos ali em Deuteronômio 28 um resumo da Bíblia do que Deus quer para os seus filhos. Ou seja, olha o que ele fala aqui, ele dizendo assim, olha, filhinhos, ao anjo da igreja que está em Éfeso, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Olha, ele vai resumir os frutos do Espírito. Eu conheço a tua paciência, eu conheço que você pode suportar o que você não pode suportar, o que você tem se provado, né? Os que dizem ser apóstolos, ou seja, aqueles que são mentirosos, que usam, né, de favor da igreja para mentir. Ele fala assim, tu tens suportado, tu tens paciência por causa do meu nome. Todavia, eu tenho uma coisa contra você, que você deixou o seu primeiro amor. Então, gente, e você vai ver isso na igreja de Esmirna, de Pérgamo, na igreja de Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, aonde ele vai fechar, ele está dizendo assim, olha, eu entendo como que você está lidando com essa situação, mas eu quero corrigir, sabe? Eu quero fechar as janelas que não devem ser abertas, eu quero apagar o registro do medo na sua vida. Eu quero que você tenha fé, eu quero que você tenha paciência, eu quero que você tenha longanimidade, eu quero que você tenha senso de justiça, sabe? Eu quero que você volte a extrair os minerais meus da raiz do amor. E eu quero que você, nisso tudo, você tenha o quê? Um equilíbrio na sua história, na sua jornada. Porque só assim nós vamos vencer o medo. Quando a gente, sabe? Então, as 7 cartas tá falando sobre os frutos que foram perdidos, né? O fruto do Espírito, na verdade, que foi perdido, né? Porque o fruto, ele é subdividido.
A gente tem que entender que existe o recheio da nossa história. Está na nossa alma, no nosso desejo, nas nossas emoções, né? Na nossa pouca vigilância. E eu quero te dizer o seguinte, gente, isso aqui tem a ver com a quebra que houve no Éden, né? Nós perdemos esse foco e ali foi introduzido o medo e a gente tem que administrar isso durante toda a nossa vida. Nós temos que estar constantemente vigilantes para que a gente ande em amor e que a gente venha ter esse domínio próprio. Uau, uau, perfeito, amei. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Para quem não sabe, meu nome é Jane. Eu tenho que falar isso, amiga. Ela tá rindo porque ela já sabe o que eu vou falar. E o meu nome é o feminino de João, tá bom? Só para vocês saberem aí que a minha bênção, a minha graça no meu nome é muito grande. O Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me enchido de graça verdadeiramente. E não tem como não concordar com essa mulher falando de João, gente. Porque eu vivo isso na minha vida dia após dia. Eu sou banhada no amor, de verdade. Eu tenho hora que eu falo assim, meu Deus, como o Senhor me ama tanto. Como o Senhor me ama tanto, apesar dos meus defeitos, é tão gostoso quando você tem essa certeza. O amor de Deus é para todo mundo. O amor de Deus, sabe o que João fazia? João só reconhecia que ele era amado. Você só precisa reconhecer. Você só precisa ver que você é amado. Como que eu faço isso, Jane? Começa falando. Começa falando, porque as suas palavras, elas são saudáveis. E as suas palavras saudáveis vão construindo e vão sarando as suas raízes. E o restante das suas raízes que precisam ser curadas e se tornar saudável, elas vão sendo curadas. Você é profeta da sua vida, você vai construindo as suas raízes com o reconhecimento do amor de Cristo por si. Nossa, isso é maravilhoso. E vamos chamar aqui então, porque a gente aqui fecha, então, a expressão de conduta do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22, 23. Nós já falamos sobre a expressão de poder do fruto do Espírito, que está lá em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Tá? Quem quiser ir aí anotando, vai anotando aí, porque tá bem desenhadinho aqui, não tá, amiga? A gente tá desenhando bem desenhadinho. E a gente tá trazendo também a expressão de justiça do fruto. Por que isso, Jane? Por quê? A expressão de justiça é a manifestação do reino. O reino de Deus não é justiça, paz e alegria? Então, nós precisamos manifestar esse reino. Porque a gente manifesta o reino interiormente, manifesta o reino exteriormente, e isso vai se tornando um fermento e crescendo sobre a terra. E crescendo sobre a sua terra. Porque primeiro você vai transformar a sua terra. Por isso que o bispo está batendo tanto nessa tecla. Nós acreditamos que a unidade da sociedade, a unidade da nação, é a família, porque a gente tem que mudar a nossa família. Nós, como voz feminina, nós temos que trazer a existência, a atmosfera da nossa família. Nós temos que trazer o amor para a nossa família, nós temos que trazer condutas saudáveis para a nossa família, né? Tornando a nossa família uma unidade saudável, uma árvore saudável entre pais e filhos e pais também, porque é uma via de mão dupla, né? Então, a gente está trazendo todas essas expressões para que a gente construa uma sociedade saudável, né? E como que a gente vai conseguir fazer tudo isso, Jane? Com a expressão de poder de 1 Coríntios, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né? Que é a fé, que é os dons de sinais, que é os dons de serviço, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, pastores. Todos esses aí, eles servem para quê? Eles servem para poder expressar, ou seja, manifestar o reino através das nossas vidas. E a expressão de justiça é como a gente age, é como a gente vai estar conectado sempre à videira verdadeira. Por isso que eu quero convidar você para a gente ler aqui João 15, versículo 1 e 2 inicialmente, depois você lê ele todinho em casa. Vale muito a pena ler João 15 todinho de vez em quando. De tempos em tempos, pega João 15, vai lá e lê com bastante rigor,
das palavras, que você vai ver o quanto você vai receber essa expressão de justiça, ou a manifestação do reino na sua vida e no ambiente, na atmosfera que você está. Vamos lá? Primeiro versículo. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, esse fruto aqui é o fruto de justiça. E o que é o fruto de justiça, Jane? A expressão do fruto do Espírito sendo fruto de justiça. Gente, é a soma de Gálatas 5, 22 e 23, com 1 Coríntios 12, 8 a 10. Por que é a soma? Você precisa ter as condutas, o comportamento, você precisa se manifestar como em Gálatas 5. Para isso, Jane, é muito difícil, para isso você precisa do amor, não precisa? Lá em 1 Coríntios 12, no finalzinho, fala assim, ó, de tudo que você tem aí, tudo, se faltar o amor, não vai adiantar nada. De todo tipo de expressão de dons que eu citei, se faltar o amor, vocês não vão conseguir fazer nada. Porque lembra que só existe dois tipos de frequência, só existe dois tipos de espírito, o espírito do amor e o espírito do medo. Então, se você está no espírito do amor, você está literalmente capacitada a expressar o fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. E aí manifestar o reino e expressar o fruto de justiça. Você está conectado à videira verdadeira. A seiva do Espírito não vai cessar. Você vai estar sempre recebendo a seiva bruta. Por que seiva bruta? Porque a seiva bruta ela é pura, ela é verdadeira, ela é real, ela é amável, ela é respeitável. Isso é o fruto do Espírito. Nós precisamos de ter o Espírito em nós para poder frutificar. Por isso que aquele que está em mim e não der fruto, ninguém aqui vai ser cortado em nome de Jesus. Todos nós estamos em Jesus Cristo, apaixonadinhos em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Mas Jane, aquele que dá Jane, fruto, ele só limpa. Ele só limpa, gente. E a gente vai continuar frutificando. Jane, eu acho muito tremendo. Um dia eu estava lendo aqui 1 Coríntios capítulo 14, né? Que é a sequência do 1 Coríntios capítulo 11, a Santa Ceia, 12, os frutos do Sim. Espírito, os dons do Espírito, e 13 fala do verdadeiro dom, né? Que é o principal fruto, que é o amor. Aí fecha no primeiro versículo do capítulo 14, do versículo 1, diz assim: segui o amor, que em algumas versões está segui a caridade, que é o efeito maior. E desejai os dons espirituais. Eu fiz assim, uai, peraí. Seguir o amor não é um sentimento? Aí o Espírito Santo vem dizer, não. O amor é uma pessoa. Ok? Então você vai seguir essa pessoa. E essa pessoa vai deixar o legado para você, né? Só copiar, que são os frutos do Espírito. Uau. Gente, mas eu fiquei fascinada. Fascinada. Impactada com essa palavra, amiga. Estou impactada, verdadeiramente, porque tem tudo a ver com tudo que nós estamos falando aqui, como boas novas. A boa nova é que você pode se apaixonar por Jesus todos os dias. Você pode se conectar a Ele todos os dias. Você tem uma videira para receber a seiva, ou seja, você só precisa estar lá. Só precisa entender isso. Jane, mas eu estou muito errada. Eu tô fora da igreja. Gente, conecta ao Espírito Santo. Quem convence é Ele. Gente, meu marido tá pondo dificuldade para ir para a igreja. Eu não consigo ir para a igreja. E agora que eu estou conseguindo ir, meu marido está pondo dificuldade. Conecta a sua videira e comece a falar com a sua videira sobre aquela pessoa que está te impedindo, sobre o seu marido, sua parte. Sabe? O pastor José Gonçalves fala uma coisa que eu gosto bastante, eu quero aqui replicar com todo respeito ao manto que ele tem, que eu considero bastante. Quem santifica o seu lar, o seu leito,
é a mulher. A mulher tem esse poder de santificar o leito dela com seu marido. Por isso, chega lá, sabe? Apresenta para Jesus, ele é o amor, interceda por ele. A Bíblia fala para a gente pedir, bater e buscar. Então chega para ele e pede. Às vezes você está tão focada naquilo que ele está falando, no impedimento, naquilo que está te impedindo de estar na casa do Senhor, que você, estou falando com alguém aqui, não sei por que eu estou falando, mas eu estou falando com alguém que você só está focado no que ele está fazendo, ao invés de você chegar para Jesus e pedir, Jesus, da mesma forma que o Senhor me convenceu através do Espírito Santo, convence o meu marido, converse com ele, mostra para ele as possibilidades que o Senhor tem de torná-lo vivo, de trazer vida para ele, de conectar a ele, para que ele possa manifestar a sua alegria, manifestar o seu prazer nele. Sabe, pede. E se não estiver acontecendo, bate. Sabe, fica lá assim, ó. Não é Jesus, meu marido, não é isso. Senhor, lembra-te do meu marido. Lembra que eu estou aqui pedindo por ele, porque eu acredito que todas as promessas que tem na tua palavra é para ele também. Senhor, lembra-te que o Senhor falou que quando a gente pedir, quando a gente interceder por uma pessoa, o Senhor mesmo se levantará para essa guerra. O Senhor mesmo se levantará. Senhor, lembra que a tua palavra fala que quem convence é o seu espírito. Eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer, eu estou fazendo que é aqui agora. Peça, envie o seu espírito. Vai em espírito até ele, convença ele. Senhor, envie os seus anjos, sejam naturais, sejam espirituais. Envie os teus anjos para poder convencer o meu marido sobre essa situação, sobre a vida dele, sobre a conduta dele com o Senhor, sobre a fé dele. Você está batendo, você está batendo. Você está buscando. E quando você bate, você fala mesmo, e eu vou ser bem radical com você. Senhor, derruba esse homem do cavalo, que nem o Senhor fez com Paulo. Traz à luz a visão dele. Deixa ele te enxergar, Senhor. Dê experiência com o Espírito Santo para ele, sabe? Isso é bater. Isso é tipo assim, já não dá mais para buscar. Eu vou bater e vou falar, Senhor, é com o Senhor. Mas derruba ele do cavalo, porque o Senhor derrubou Saulo do cavalo. E depois o Senhor transformou ele em Paulo, porque foi o seu espírito que falou com Paulo. Não foi com Saulo, não foi quando ainda não era Paulo. Não foi eu, não foi o irmão dele, não foi o pastor da igreja, não foi a irmã de oração, não foi o reteté. Quem falou foi o Espírito Santo que foi lá e convenceu ele. Então derrubei do cavalo. E, irmã, creia, o Senhor faz isso, mas o Senhor te dá a vitória, porque Ele sabe que a sua fé é nele, sua confiança é nele, sua paixão é por Ele em primeiro lugar. Você está cumprindo o maior mandamento, buscai a Deus, porque muitas das vezes a gente busca para a gente, mas quando a gente vai interceder por um próximo, a gente não tem coragem de buscar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Eu sei que o Senhor é capaz. O Senhor é capaz. Somente o Senhor é capaz de trazer o meu marido para o seu altar. Somente o Senhor é capaz de trazer o meu filho drogado, o meu filho que está passando por dificuldade financeira para o seu altar. Somente o Senhor pode tirar esse véu negro do coração do meu filho para aceitar a sua palavra, para aceitar que precisa estar na sua casa, para aceitar os seus mandamentos, para aceitar os seus ensinamentos. Somente o Senhor pode fazer isso. Gente, isso é guerrear por um filho, isso é guerrear por um marido. Seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque você vai conquistar a sua terra prometida, com certeza, se apaixonando todo dia por Jesus. Ele é apaixonante. Ô, amiga, se deixar, eu vou ficar falando aqui até amanhã sobre isso. Hoje eu amanheci apaixonada. Amém. Glória a Deus. Amém. Essa é a confiança que nós temos dele, né, amor? Essa é a confiança de que ele nos amou primeiro. Por isso nós só somos gratos a ele, né? Esse é o verdadeiro papel do cristão, reconhecer quem ele é na nossa vida. Ele é o amor, né? Vamos orar? É verdade. Vamos orar. Vamos orar. Embora eu não estava querendo acabar mais, não, mas... Amanhã tem mais do que, Jane? Amanhã a gente vai... Ah, é mesmo? A gente conversou, eu e Geliane, e a gente decidiu, então, que nós vamos começar a fazer ativações proféticas nesse horário.
E nós somos ativadoras proféticas da Escola de Profetas, né, online. Então, a gente faz ativação profética. E a gente vai começar a fazer ativação profética para você começar a guerrear na sua casa, começar a declarar na sua casa. A gente vai trazer os entendimentos desse profético, desse fruto se manifestando aí em vocês. Por quê? Porque os dois fundamentos de Jesus é você ter o conhecimento. A gente trouxe conhecimento. A gente trouxe ali o básicozinho do conhecimento do fruto do Espírito, certo? Então, dessa presença do Espírito para você. E Jane, eu estou fraca, então você vai se fortalecer, porque você vai aprender a se fortalecer com ativação profética. Vem com a gente, traz outras pessoas, aquelas pessoas que estão fracas, que estão precisando, então, aprender como guerrear espiritualmente para esse tempo, como guerrear para a vida toda, gente. Não é só agora, não, para a vida toda. A gente tem caminhado, tem aprendido, são várias e várias aí atendimentos de salas proféticas, de salas sobrenaturais, de ministração, de tarde profética, de ativação profética, porque a gente vive nesse ambiente, né? A gente vive nessa atmosfera. A gente não para, a gente não tem muito tempo para parar, a gente precisa estar ali sempre continuando, porque o Espírito Santo, ele é atualizador, ele nos atualiza dia após dia, e a gente vai caminhando, caminhando até dia ser perfeito. Para você que está em Brasília, amanhã nós estamos na tarde profética do CIA, Comunidade das Nações. CIA, eu quero convidar você, que é homem, que é mulher, que é criança, que é adolescente, você, de qualquer nicho, tá, da sociedade, você está convidado a receber a oração, a ministração da tarde profética. Nós estamos ali com uma equipe preparadíssima, nós estamos ali com uma equipe que está orando pelas pessoas, e quem vai lá recebe a imposição de mão dessa equipe, recebe o que essa equipe tem, a bênção que ela recebeu, o óleo que nós recebemos da cabeça do nosso anjo da igreja, vice JB Carvalho, dos nossos pastores, da nossa bispa, que é a nossa mãe espiritual. Então, o óleo que desce pela cabeça deles tem chegado até a nossa cabeça, e nós estamos ali como uma equipe para poder atender você, orar com você e liberar o futuro, o presente sobre a sua vida. Amém. É isso, amiga? Amém. Isso. Vai orar, vamos orar? amiga? Você fez. Eu orei no Pode orar, início. hoje eu falei demais. Deus, obrigada, Senhor, por essas palavras Amém. de sabedoria. Obrigada, Senhor, por essas palavras de conhecimento. Sim, Senhor, Jesus. por esse tempero. Senhor, nada demais, nada faltando na nossa vida. Senhor, mas transbordando do teu amor. Se é a única coisa que pode transbordar demais é o Amém. amor na nossa vida. Senhor, as demais coisas o Senhor vai temperar na nossa vida, na nossa jornada. Nós dizemos simplesmente sim, amém, por tudo aquilo que o Senhor já operou, e por aquilo que o Senhor já entregou. Obrigada pelas curas recebidas, obrigada pela novidade, obrigada pela essência, obrigada pela qualidade, pelo teu favor, Senhor, por esse presente, voz da mulher, armas da luz, frutos do Espírito, dons espirituais, ministérios proféticos apostólicos, pastorais, evangelísticos. Senhor, toda essa visão macro e esse esmiuçar, que é o tempero do Senhor, que é a essência, é o que está exalando nas nossas vidas. Senhor, faça isso de novo. Faça isso com força nas nossas vidas. Nós dizemos sim, amém. Nós acreditamos, nós confiamos, Senhor. Nos ajuda a discernir aquilo que o Senhor quer que nós discernamos, Senhor, nesses dias atuais, que nós possamos ser essa transferência da tua unção, deste espelho, deste amor, desse caráter, Senhor, do fruto do Espírito, que nós possamos realmente comportar e transformar pessoas por meio dessa influência, que é a influência do amor. Obrigada, Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Estou falando que nós estamos tudo ativado. Hoje a gente quer orar. A gente quer falar muito, a gente quer orar muito. Então eu vou deixar aqui para vocês de novo essa música do valor que você tem, que você guarde.
essa palavra para você hoje. Você é um ser, você é alguém importante para Deus, muito importante. Se apaixone por Ele hoje. Se apaixone mais por Ele hoje, sabe? Leva seus pedidos. Insista com Ele, conheça a palavra dEle. Uau! Uau! É isso, nós somos árvores do amor. Um grande beijo. Amo vocês. Fica com Deus. Salve, amiga, salve. Estão pedindo para salvar.